Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, que estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, neste dia 27, nesta quinta-feira da 12ª semana do tempo comum, nós estamos ao longo da semana meditando o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Hoje vamos ler os versículos de 21 a 29. Então, já se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário, compartilha esse vídeo. Vamos fazer a palavra de Deus crescer. Também deixa aí o seu like. Isso fará com que o YouTube entregue esse vídeo para muitas pessoas. E esse é o objetivo de tudo. Tudo para a maior glória de Deus. Jesus hoje começa dizendo algo desconcertante para cada um de nós. Ele diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, esta palavra, ela está falando estreitamente a respeito da justificação. E não tem como a gente fugir disso nessa meditação. Porque aqui está falando da justificação. Jesus aqui está provando para nós, biblicamente, que a justificação ela não é algo jurídico, como pensam os nossos irmãos protestantes, por exemplo. Que basta eu levantar a minha mão e dizer que tenho fé em Jesus e pronto, já está tudo feito. Eu levantei a mão, aceitei Jesus, a partir daí, pronto. Eu posso viver a minha vidinha do jeito que eu quiser. E Deus, porque eu tenho fé nele, Deus irá corroborar tudo que eu fizer a partir de agora, porque afinal de contas, a partir de agora, eu sou de Jesus. Então, juridicamente, como se fosse juridicamente, o Senhor, porque eu creio nele, ele vai fechar os olhos para as minhas más obras. Não é assim. Nós católicos não cremos desse jeito. A justificação para nós, que é uma adesão da nossa inteligência pela fé, ela nos leva a praticar obras boas. São Tiago diz isso: mostra a tua fé em Jesus pelas obras que eu te mostrarei, sem obras que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Essas obras, a gente confunde isso achando que isso seria a caridade, fazer coisas para as pessoas. Também, mas essas obras são as obras de Cristo. Jesus, então, ele diz: não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. E aí nós nos perguntaríamos agora: que vontade? Qual é a vontade de Deus? Muitas pessoas arrancam os cabelos para querer saber qual é a vontade de Deus. E vai para o monte, precisa jejuar 30 dias. Nós não precisamos fazer, claro, nós precisamos fazer tudo isso, mas
Para saber a vontade de Deus, a vontade manifesta de Deus, de um modo geral, nós não precisamos disso tudo. Primeiro, a vontade de Deus está manifesta nos 10 mandamentos. O que Deus diz para nós não fazermos. Então já está manifesta ali, né? A vontade de Deus é plenamente manifesta ali. Segundo, a vontade de Deus está manifesta na sua palavra, na Bíblia. Está manifesta aí. Então, nós sabemos, e mais ainda, Santo Agostinho diz que, por exemplo, os mandamentos, eles estão impressos na nossa alma. Não só na dos cristãos, mas também de todo ser humano. Todo ser humano, por exemplo, ele sabe que ele não pode matar. Ainda que iludido, né, ele acaba vindo fazer essas coisas, mas todo ser humano sabe que aquilo ali é errado. Errado. Todo ser humano sabe que nós não podemos maltratar os nossos pais. Nós sabemos disso. Isso está impresso na nossa alma. Então, o decálogo, de alguma maneira, ele está impresso na nossa alma. E Jesus diz que naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, mas nós não estávamos lá, nós não profetizamos, nós não expulsamos até demônios em teu nome. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Imagina chegar naquele dia e Jesus dizer que não nos conhece. Então, a pergunta para mim e para você hoje é: meu irmão, minha irmã, você é um conhecido de Jesus? Você é um amigo de Deus? Ora, nós nos tornamos amigos de Deus quando nós cumprimos a vontade daquele que nos enviou. E Jesus, inclusive, dá exemplo aqui nessa parábola. Ele diz: aquele que ouve as palavras e põe em prática, ele diz que é como um homem prudente. E aquele que ouve e não coloca em prática é como alguém sem juízo. Alguém que coloca a sua vida, e quando eu estou dizendo vida, não estou falando de vida biológica. Aquele que coloca a vida eterna em risco, quando nós, sem juízo, nós não fazemos aquilo que é a vontade de Deus. O evangelho de hoje, ele está nos levando para esse caminho de maturidade na fé. Irmãos, a fé, ela nos leva a uma conversão, a uma mudança de vida. A fé em Jesus Cristo, nós lemos aí, por exemplo, no domingo passado, na segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lá no finalzinho da segunda leitura da missa de domingo passado, nós lemos que aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho. Então aquele que está em Cristo, ele não vive do mesmo jeito. Ele não faz as mesmas coisas que os pagãos fazem. Ele não caminha pelo caminho que os pagãos fazem. Aconteceu uma mudança. Aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Ele está ali para fazer a vontade de Deus, para que naquele dia ele ouça de Jesus: vinde benditos do meu Pai, para aquilo que eu preparei desde toda a eternidade para vocês. Porque vocês ouviram a minha voz e colocaram em prática os meus ensinamentos. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que nós fizemos isso, não foi em teu nome que nós fizemos aquilo, e corremos o risco, por não cumprirmos a vontade de Deus, achar que a salvação é algo jurídico, em que, então, por eu ter aceitado Jesus, agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, produzindo todo tipo de más obras. Não é assim. Jesus diz que pela obra que é o fruto, a gente conhece a árvore. Então nós seremos uma árvore boa se nós produzirmos frutos bons. Esses frutos são as obras. Essas obras nada mais é que fazer a vontade de Deus. Viver uma vida de amizade com Deus. Isso aqui é muito sério. Jesus hoje está falando profundamente ao nosso coração, porque ele se preocupa com aquilo que é o mais importante para a nossa vida, que é a salvação eterna. Pensemos nisso, meditemos sobre isso e examinemos a nossa vida e vejamos se nós não estamos fazendo também da fé em Cristo algo jurídico, em que a gente acha que por eu
aceitar Jesus e até ir lá na missa e fazer as coisas, já está tudo pronto, agora eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu vou lá, estou com Jesus no domingo e durante a semana eu vivo a minha vida de qualquer jeito. Não é assim. Nós corremos um grande risco de no último dia perdermos a nossa salvação. E Deus não quer isso, porque Ele nos ama profundamente. Deus abençoe a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.